Você já pensou em ter muito ouro? E se eu te contar que já existe ouro digital? Oi pessoal, eu sou a Fernanda, esse é o canal da Bitso e nesse vídeo eu vou explicar para você por que o Bitcoin é conhecido como ouro digital. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender um conceito da economia que é por muitas vezes ignorado, o conceito de escassez. O Bitcoin tem como seus princípios a escassez. E é justamente ela que traz valor ao dinheiro, que traz valor a qualquer coisa. Por exemplo, quando o alumínio era escasso, ele valia muito mais que o ouro. Sim, o alumínio em algum momento da história já foi mais escasso que o ouro e por isso ele valia muito mais. Essa parte da história vai fazer com que você consiga entender o porquê que o Bitcoin é escasso e valioso. Vamos lá, Napoleão Bonaparte, sim, Napoleão Bonaparte, guardava os seus talheres de alumínio só para os seus convidados nobres. No dia a dia, ele usava aí metais que não eram considerados preciosos. Isso porque, naquele período da história, a extração de alumínio era difícil. Fazer essa extração da natureza era uma coisa complicada, não era como nos dias de hoje que a gente consegue extrair alumínio da natureza de forma abundante. Só que naquela época ninguém sabia disso. Naquela época se considerava o alumínio escasso e por isso ele tinha muito mais valor. Conseguiu entender esse conceito de escassez? Agora a gente volta aqui para o século 21 para falar da escassez do Bitcoin. O Bitcoin tem no seu protocolo uma limitação de 21 milhões de unidades e por volta aí de 2140 os mineradores vão minerar o último Bitcoin. E a partir daí eles vão trabalhar com a validação de dados da rede. É justamente por isso, por esse protocolo específico, que a tendência do Bitcoin é aumentar o seu valor. Isso é natural, é economia pura. Quanto mais escasso, mais valor. E como isso funciona? De tempos em tempos, o protocolo do Bitcoin já está ali ajustado para que propositalmente a mineração diminua pela metade. E o nome disso é halving. A tradução literal para halving é reduzir pela metade. Esse é o processo que está lá no protocolo e vai garantir que o Bitcoin seja escasso, você não precisa se preocupar. Satoshi Nakamoto foi muito esperto e colocou lá que a cada 210 mil blocos minerários, a recompensa dos mineradores reduz pela metade. É essa a lógica do halving. Ou seja, é ele que dá a característica deflacionária para o Bitcoin, porque de tempos em tempos, menos Bitcoins são produzidos, mais escasso ele fica, mais valor ele tem. Em 2012, a recompensa dos mineradores ao minerar o Bitcoin era de 25 Bitcoins. Em 2016, essa recompensa passou para 12,5. Em 2020, metade de 12,5, 6,25 Bitcoins para cada bloco minerado. E o que tudo isso tem a ver com ouro? Matematicamente, afinal o Bitcoin aí tá todo trabalhado na matemática, ele é mais escasso do que o ouro físico, sem contar com todas as quantidades de Bitcoin que já foram perdidas. Estima-se aí que mais de 3 milhões de Bitcoins já tenham sido perdidos. Sim, as pessoas perdem Bitcoins, HDs que queimam, em heranças que não são deixadas aí as senhas, coisas desse tipo. Então existe aí uma escassez ainda maior para o Bitcoin. Outro ponto a se considerar é que a demanda por Bitcoins ainda está baixa. Por mais que a gente tenha aí um fator de sentimento muito grande, onde muitas pessoas estão o tempo todo falando de Bitcoin, efetivamente possuir alguma quantidade de Bitcoin, poucas pessoas possuem. Estima-se que hoje, menos de 3% da população tenha alguma quantidade de Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia muito recente e há pouco tempo atrás, apenas pessoas que eram do setor de tecnologia sabiam como funcionava ou tinham algum interesse em transacionar com Bitcoin. E quando nós falamos que o Bitcoin é o ouro digital, que ele se comporta como ouro, que ele é uma moeda deflacionária, a gente está aí preocupado com a inflação. Um dos motivos da inflação existir é a grande oferta monetária. Consegue perceber a diferença para a nossa moeda, para o nosso real, para o Bitcoin? O Bitcoin ele é limitado, ele é escasso e a nossa moeda fiduciária ela não tem limite para impressão. Por isso
Justamente por isso é que ela é completamente inflacionária. Vamos lá, a moeda fiduciária, ela perde o poder de compra com o passar do tempo. Já o Bitcoin tem o grande diferencial de se valorizar com o tempo. Ainda é difícil a gente colocar o Bitcoin numa categoria específica. Ela é só uma criptomoeda? É um meio de pagamento ou é uma reserva de valor? Quando a gente trabalha o Bitcoin como ouro digital, a gente está afirmando sim que ele é uma reserva de valor. É assim que o ouro se comporta. Hoje nós temos a oportunidade de possuir um ativo que não pode ser inflacionado simplesmente pela vontade de uma pessoa, de um governo ou de um conjunto de pessoas. O Bitcoin, mesmo ainda sendo muito volátil, tem um grande potencial para ser sim uma moeda e reserva de valor. E não esquece que na história da economia e do comércio as coisas só têm valor porque as pessoas dão valor a elas, e com o Bitcoin não é diferente. Então, o Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades. E isso quer dizer que só 21 milhões de pessoas vão poder ter algum Bitcoin? Não, o Bitcoin ele é divisível em até 8 casas decimais. São os chamados satoshis. Por isso que além de uma reserva de valor, além de ser o ouro digital, o Bitcoin também é, sim, passível de ser uma moeda. Então a gente consegue entender que o protocolo do Bitcoin, além de trazer essa limitação de 21 milhões de unidades, que é a escassez, também trouxe essa questão da mineração, que assim como o ouro na natureza, que é minerado aos poucos, nós temos lá todo o processo de mineração, que é produzido de uma maneira gradual, assim como foi pensado o halving. É por isso que muitos entusiastas do Bitcoin chamam ele de ouro digital, porque o protocolo foi pensado para isso. E aí, gostou da possibilidade de ter um pouquinho de ouro digital na sua carteira? Dá um like nesse vídeo, comenta aqui pra gente se você já tem um pouquinho de Bitcoin. E se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos vídeos e todas as novidades da Bitso. Eu sou a Fernanda e até a próxima!